João 14, versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e têm visto. E disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, que me vê o Pai. Como você pode dizer, mostrai-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive a sua obra. Fala para o teu irmão assim, repete assim comigo. Fala para o teu irmão. Temos que andar com Cristo. Enxergá-lo. Temos que andar com Jesus. Enxergá-lo. Você está enxergando? Pergunta para ele, você está enxergando a Cristo? Pode sentar. Pessoal, quando eu ministrar aqui a palavra, tem pessoas que se ofendem. Se ofenda não. A palavra, ela confronta mesmo, né? A palavra, ela fala. A palavra, ela é vida. E quanto mais nós andamos fora, Jeová atrás, né? Traz a varinha aqui, ó. Amém? Pessoal, esse tema aqui que Deus deu para a pastora Tânia, né? Jeová dá para ela, dá aqui para mim. E acho que foi uns 15 dias atrás, de madrugada, eu acordei e procurei a pastora, não achei, eu achei que tinha sido arrebatada. Eu tinha ficado. Eu levantei assustado da cama, fui atrás da pastora, e ela estava na sala. Deus estava falando com ela e ela estava escrevendo aquilo que Deus estava falando para ela. E quando ela falou sobre isso aqui, encheu a minha alma. Porque isso aqui é uma verdade. Que Jesus começa a discipular, né? Discipular os discípulos. Havia dúvida no coração dos discípulos, muitas dúvidas acerca do céu, acerca de Jesus mesmo. E Jesus começa a preparar esses homens para dar continuidade à obra do Pai. Porque Jesus nasceu para um propósito, e o propósito era nos resgatar da maldição do inferno. Da mesma forma, vocês nasceram para um propósito. Cada um de vocês, Deus chamou, escolheu, e Deus depositou em vocês dom. E esses dons que Deus depositou em você tem que ser lapidado, tem que ser moldado. E esse texto de João capítulo 14 aqui, o texto e contexto, ele é tremendo aqui. Porque Jesus, ele começa o texto falando assim, olha o que ele fala aqui. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crês em Deus. Também crês em mim. Porque preparás um lugar. Se eu for lhe preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam aonde eu estiver. E Jesus ainda vai longe. Vocês conhecem o caminho e para onde eu vou? Aqui pegou o negócio. Por quê? Quando Jesus fala desse caminho, e se você for ler, fazia um tempo já que os discípulos estavam com Jesus. E Jesus, Michael, ele faz uma pergunta. Beleza aqui. Você sabe o caminho? Você sabe para onde eu vou? É onde Tomé pergunta para Jesus: que caminho é esse? Ele fala, mas assim, mas o que o Senhor está falando? É onde Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
E o diálogo ainda vai andando aqui, ó. Se vocês realmente conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês não conhecem e têm visto. Jesus estava falando. Os discípulos estavam há muito tempo com o Senhor e ele não conseguia enxergar Deus em Jesus. Ele não conseguia enxergar. Assim somos nós. Sabe o que é mais tremendo? Tremendo, pessoal. Que os discípulos, eles tiveram o privilégio de ver o Cristo ressurreto, homem. Mas, tremendo ainda, somos nós, que pela fé, nós enxergamos a Cristo. Pela fé. Tudo é pela fé. Paulo falou, hoje mesmo, nós estamos aqui pela fé em quem? Em Cristo. Nós estamos aqui porque nós cremos, Larissa, que Ele está aqui. Pela fé. Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, que eu e você, nós não temos que viver naquilo, ô Amanda, que nós estamos vendo, Amanda, mas aquilo que nós não vemos. Eu acredito no Cristo que me chamou, no Cristo que me fez a promessa. Então as pessoas, Amanda, querem ver sinais. Elas querem tocar. Ela quer ver o cara que tem um toquinho, crescer o braço. Quer ver o cego ver, o leproso ser limpo. Para isso, né? Isso que as pessoas querem ver. Entendeu? E assim estavam os discípulos aqui. Eles queriam ver Deus. Estou com vocês e vocês não enxergaram, vocês não viram ainda. Vocês não viram que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Porque as obras que eu faço, não faço em mim mesmo, mas o Pai está em mim. E hoje, no século 21, nós andamos com Jesus, mas nós não enxergamos Jesus. Está entendendo? Está não? Nós andamos com Jesus, mas nós não enxergamos Jesus. Por quê? Pelas as minhas atitudes e as minhas obras. As minhas atitudes e as minhas obras vão falar para minha família, para o meu próximo, para um bairro onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, que Cristo, que eu vejo Cristo. Entendeu? Felipe queria ver Deus. Jesus, mostra somente Deus. Para nós, aí eu vou acreditar no Senhor, sabe? Aí vai ficar uma beleza. Então as pessoas acreditam naquilo que é palpável. Ela está vendo, está enxergando, ela está pegando aqui. Agora, como que você vai enxergar a Jesus se você vive longe de Jesus? Porque até Jesus não é somente vir aos cultos, sentar, ouvir a palavra e ir para casa. É muito mais do que isso. Então, os discípulos estavam sendo preparados para pregoar, para falar da palavra. Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus começou a falar da situação, mas eles não estavam interessados nisso. Eles estavam com Jesus, mas era mesmo que não estivessem com Jesus. Eles viram Jesus curar cego, eles viram pessoas ser limpas de lepra, eles viram tudo isso, mas mesmo assim eles não enxergavam Jesus. A dificuldade da humanidade, dos povos, é reconhecer Jesus como Deus.
Essa dificuldade. Quando você vai falar para alguém de Jesus, as pessoas se sentem ofendidas. As pessoas, não, eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Mas se verdadeiramente eu tenho um Deus, verdadeiramente se eu ando com Deus, ando com Jesus, as minhas obras, as minhas atitudes, vou repetir, tem que ser de Deus. É isso que vai refletir na escola, na academia, no casamento onde você for, em festa, onde vocês forem, aonde vocês forem. O que vai refletir em vocês é isso. Jesus, ele tem que refletir em você. Amém? Eu tenho que andar com ele, enxergá-lo. As pessoas têm que enxergar em mim Jesus. As pessoas têm que ver em mim Jesus. Tem. Eu estava lendo o livro de João, capítulo 21. Jesus morre. E Pedro, o pastor das ovelhas, todo mundo estava desviado. Você acredita? Desviado assim da fé. Todos. Porque quando Jesus morre, ele some todo mundo. Eu não vivia trancado com medo de morrer também. E teve um certo dia que Pedro falou assim: eu vou pescar. Aí os discípulos: não, nós também vamos pescar. Todos foram pescar. Todos. E abandonaram a obra. Esqueceram do ensinamento, do propósito. Porque quando Deus te libertou da droga, quando Deus te libertou da cachaça, da prostituição, da macumbaria, do crack, quando Ele te libertou do mundinho que você vivia, essa porcaria aí, Ele libertou você, tirou você da prisão, chamou você, te deu um banho de sangue, colocou você de pé, batizou você com o Espírito Santo e te deu autoridade. Não é para você ficar prostrado, meu filho. Ele te chamou você para dar fruto. Eu te pergunto, você tem dado fruto? Hein? Está fazendo o quê? Com tudo que o Senhor Jesus te deu. Porque Ele te deu, Ele não vai dar, Ele te deu. Então os discípulos, aqui, todos estavam, Cássio, cabisbaixo. Vamos ter, óbvio, que era dar continuidade àquilo que Deus entregou na mão deles para fazer. Foram pescar, pegaram, pessoal, eles ficaram a madrugada inteira. Você sabe o que é ficar a madrugada? Eles saíram 6 horas da tarde. 6 horas da tarde para pescar. Meia-noite. Eles ficaram 24 horas pescando. 24 horas pescando. 24 horas. Fala para o teu irmão aí, 24 horas. Fala para o teu irmão, não ouve, oxente. Fala para ele aí, 24 horas. Não pegaram a piaba. Não pegaram a piaba. Oxente. Quando diz lá em Maceió. Não pegaram a piaba. E aquele trem é bom, hein? Quem é que comeu piaba aqui? Oh, delícia. Aquele torrado com farinha, hein? Misericórdia. Oxente, você vai comer, meu filho. É cardápio. Não tem caloria. Beleza, na hora. Aleluia. Hein? Aí, já vai raiando o dia. A Bíblia diz que eles iam chegar perto da praia. Os pregadores, os missionários, os evangelistas, os apóstolos, ia chegando perto da praia. E Jesus lá na praia gritou: tem algo de comer? Tem algo de comer? Eles responderam: não. Jogue a rede para o lado direito. Aleluia.
O texto não diz, mas eu creio porque quando você lê tem ponto, tem vírgula. O texto não fala, mas eu creio para mim o Espírito, que um ficou indagando, mas joga, rapaz, nós estamos de casa 6 horas da tarde. Estou falando igual a vocês, à tarde. Esse negócio pega, tarde, porta. Olha só, nós saímos 6 horas da tarde, não pegamos esse cara que está mandando jogador. O único, ouça, o único que reconheceu a voz, quem foi? Quem foi que reconheceu a voz de Jesus? Só teve um discípulo que reconheceu. Quem foi? Oxa, vamos lá, meu filho. Cadê os teólogos? Cadê os teólogos, os formados? Cadê o anel de teologia? Quem foi? Quem? Que Pedro? Foi não. Pedro estava mais baleado que os outros, Pedro. Era doce. Quanto subia para o monte? 3. Quem era mais assim com Jeová? João. Aí João falou assim: ô Pedro, eu conheço essa voz. O único que enxergou Jesus, outros, ninguém enxergou Jesus. João enxergou. Pedro, é Jesus. A Bíblia diz que quando ele se revela, que ele entende, Pedro, que era Jesus, ele estava nu, ele se joga na água. E ele vai nadando encontrar com Jesus. Então foi a alegria deles. Não adianta aqui andar com Jesus e não enxergar. Eu vou falar mais. Não há um porquê. Aonde há multidão, muitas vezes não há Cristo. Porque a multidão vai aonde há comida. A multidão vai aonde há movimento. E eu estava meditando aqui na palavra, aqui, e é tremendo. Quando nós lemos em Marcos capítulo 5, versículo 35, ou Marcos capítulo 5, 21, quando Jário vai falar com Jesus, uma multidão estava com Jesus. Uma multidão. Ele falou assim: olha, Jesus, vem na minha casa, minha filha está morrendo. Jesus, ele se desloca de onde ele estava para ir na casa de Jário. Mas no meio do caminho, aquela multidão, muita gente ia atrás de Jesus. Depois eu vou falar sobre isso. A multidão estava atrás de Jesus. E no meio dessa multidão, Jesus, ele para. Ele diz assim: alguém me tocou. Um dos discípulos assim: alguém te tocou? Jesus, a multidão te aperta e o Senhor fala: alguém te tocou? Ele falou assim: olha, porque de mim saiu virtude, saiu poder. A multidão, na hora que Jesus vai para trás, era a mulher do fluxo de sangue. Qual a moral? A multidão que estava lá e não reconhecia a divindade de Jesus. Ou seja, estava com Jesus, mas não conhecia Jesus. A multidão estava lá porque queria ser curada das suas chagas. A multidão que estava lá, cada um estava particularmente atrás de uma cura, de uma libertação de um parente. Não estava andando com Jesus, não enxergava a grandeza de Jesus, não reconhecia Jesus. É o que falta para nós reconhecemos a grandeza, reconhecer o que Ele tem feito por nós, o que Ele tem feito por você. Hein pessoal? Olha o que Deus tem feito por você. Deus tem abençoado o seu lar. Deus tem cuidado da sua família. Hoje você comeu,
Você tem empresa, Ele te deu. Você tem um carro para andar, tem uma moto para andar. Entendeu? Olha a situação que você estava, onde você estava e aonde você está hoje. E nós não conseguimos enxergar tudo que Deus está fazendo e continua fazendo na nossa vida. Nós só se aproximamos de Jesus atrás de alguma coisa. É porque está arrebentada na área sentimental, está arrebentada na área financeira, está doente e dói a cabeça, dói o cotovelo. Nós só enxergamos Jesus na hora que nós precisamos de Jesus. As coisas acalmam, as coisas melhoram, as pessoas abandonam, as pessoas vêm por fim, vêm porque senão alguém vai me cobrar de mim, vêm porque alguém ligou, ligaram para mim lá, eu vou lá. As pessoas não têm esse prazer. A multidão estava lá, mas ninguém enxergava. Aquela mulher enxergou. Ela declarou: se apenas eu tocar na orla. E se você for ver, ela toca e é curada na hora. Havia uma multidão, mas a multidão não andava com Jesus. Ou seja, a multidão andava com Jesus, mas a multidão não enxergava Jesus. Você está enxergando Jesus? Aqui, você está enxergando Ele? Olha a situação que está na tua vida. Hein? Quando você não lê no livro de Marcos, capítulo 5, 35, a Bíblia diz, pessoal, que chega para Jairo e fala assim: olha, não perturba mais o mestre, a sua filha morreu. Deixa lá. Jesus olhou para Jairo e falou assim: olha, crê somente. Aqui, crê somente, vamos embora. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, e Jesus falou assim: olha, a menina não está morta, ela dorme. A menina está dormindo. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a multidão que estava lá no Jairo riram da cara de Jesus. Riram. Deram risada da cara de Jesus. Jesus falou assim: põe tudo para fora. Só vai ficar você, Pedro, João e Tiago. Vem cá. A Bíblia diz que ele entrou no quarto e ele disse: Talita cumi, levanta-te. A menina levantou. A multidão andava com Jesus, mas não chegava a Jesus. Não adianta você falar que é cristão. O Deus que você profera, o Deus que você fala, que acredita. Você tem que andar com Ele e vê-lo, enxergá-lo. Que toda essa tribulação, esse momento ruim que você está fazendo na tua vida, isso não é nada. Comece a enxergá-lo. Quando você começar a enxergar Ele, as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer. É tão tremendo que no livro de Marcos, capítulo 4, 35, Jesus vinha de uma turnê, Jesus vinha de outro lugar, pregando muito, ganhando muita alma. Está ele no barquinho, no carro conversível de Jesus, no barco, lá no mar da Galileia de Tiberiades. A Bíblia diz que estava lá Jesus cansado, né? Porque a carne cansa. E Jesus foi tirar um cochilinho, foi dar um ronquinho, entendeu? E surgiu uma tempestade, surgiu, pessoal. Começou a invadir o barco, destruir tudo. Os discípulos: vão morrer. Não vão morrer. Você está assim, está nesse barco e é só tempestade. Sobra de um lado, sobra do outro, relâmpago, bombardeio. Vou morrer. A minha vida não acontece. É mentira do diabo, rapaz. Ande com Ele, enxergue Ele. A Bíblia diz que acordaram Jesus. Jesus acordou. Que foi? Vão morrer. Morrer o quê? Aí
A Bíblia diz que a água já estava invadindo o barco. Ele levanta. Ele fala: ô vento! Ô glória! Ô vento! O vento fala: fala, Criador! Naquele dia o vento arrumou uma orelha, gente. Quer? Cessa esse negócio aí, quer dormir? Quer dormir? Aí o vento, ó. Onda! Ó, não tem culpa não. Os caras aí mandou ferver o negócio aqui. Vai, então quieto aí. Quieto, quero dormir. Hã? O vento cessou. A onda. Baixou a bola. Oxente. Você sabe o que eles falaram? Zaqueu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? Paula, um olhou para o outro e falou assim: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Quem é esse que o vê Jesus, mas não chegava Jesus? Esse é o problema da humanidade. As pessoas andam, profere, louva, eu amo Jesus, Jesus é tudo, é Jesus. Mas, meu amado, na hora do vamos ver, não enxerga-lo. Começa a murmurar, começa a questionar. Esse é o problema. Aleluia. Quero fazer aqui uma ilustração. Havia um crente. Ele ficava numa praça pregando Jesus. E ele dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e eu enxergo Jesus. E havia um ateu. O ateu todos os dias passava na mesma praça ali, e ele ficava entediado com o crente. Você sabe que crente é barulhento, né? E o ateu já estava nervoso com o cara. Nervoso. Mike, e está lá o crente: Jesus salva, cura, liberta, se converta, porque eu vejo Jesus. E por muitos dias o crente estava lá na praça, e tome bribe: Jesus, Jesus cura, liberta, eu vejo Jesus. O ateu um dia não aguentou o ateu. O ateu parou no meio da praça. E todos os dias eu passo aqui, e você fica falando assim: olha, eu vejo Jesus, eu vejo Jesus. Tá bom. Se você me mostrar esse Jesus aí, eu não creio. Eu creio no meu dinheiro. Eu creio em Deus. Não existe Deus. Agora, se você me mostrar esse Deus, se você verdadeiramente mostrar esse Deus para mim, eu me converto e vou seguir o teu Deus. Olha aqui para mim. Aí havia um relógio. Na praça havia uma igreja, havia um relógio. Aí o crente falou assim: Jesus, e agora? Como vou te mostrar? Aí veio uma inspiração nele. Ele falou: olha lá para o relógio. Olha para o relógio. Aí o ateu olhou. Sabe aquele número 1? Só vê o número 1. Existe só um Deus no céu e na terra. Hã? Sabe o número 2? Sei. Existe 2 caminhos, mas só um que leva a vida eterna: Jesus. Você sabe o número 3? O quê? Ó, Pai, Filho, Espírito Santo. Aí o ateu já não, calma aí, vai embora não. Sabe o número 4? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe o número 5? Era 10, mas 5 foi fiel, as 5 prudente. Você sabe o número 6? Ele terminou o mundo no 6º dia. E o 7? Ele descansou. E o 8? Jesus foi apresentado com 8 dias que ele nasceu no templo. 10 mandamentos. E o 11? Era 12. Um era o cão, mas 11 benção. E o 12? Aí chegou no 12, o ateu já estava com o joelho no chão. E o 12? As 12 portas de Jerusalém, para onde nós vamos morar com o Senhor Jesus dos exércitos.
Loteu enxergou Jesus no relógio. Ó glória! Quebrou o relógio. Olha só. Andar. Nós temos que enxergá-lo. Não só andar. Só o braço, não. Enxergá-lo. Você consegue enxergar Cristo? Ou acho que você acha que Jesus é um passatempo? Que Jesus está lá na gaveta. Quando eu preciso, vou lá na gaveta. Por Jesus, me ajuda aí. Oh, estou precisando de ajuda. E aí? Muitas vezes nós tratamos Jesus assim. Muitas vezes. A multidão ia até Jesus porque tinha fome. Porque na época, e quando você vai ler a história, o que faltava na época era pão, era comida. Lá em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães. Tremendo, tremendo. Estava lá uma multidão. Quantos peixes era? Quantos peixes? Hã? 2 peixinhos? Não, era 5 peixinhos? Hã? 5 pães e 2 peixinhos? Esse aí? A Bíblia diz que havia uma multidão. Uma multidão. Era tão grande que não tinha, vamos dizer assim, bodega. Quem conhece aqui bodega? Era de Maceió. Sabe aquelas vendinhas que vende pão, biscoito? Ela chama bodega, oxente. Lá no Maceió. Olha só, não havia. E alguém falou assim: Jesus, despede a multidão, porque não tem. Nem se ele tivesse 200 denários, não daria para comprar pão para esse povo. E Jesus falou assim: ó, faz uma turma de 50, manda todo mundo sentar. E vê o que tem. Encontraram uma criança com lanche. Com lanche. Com diz lá em Marcel, com a merenda. A criança levou. O menino levou a merenda. Levou a merenda. Está lá o menino com a merenda. Jesus achou o menino com a merenda. Achou? E aí? Está aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom. Senta. Jesus levantou o pão. E disse: Pai, graças te dou, Deus, por esse pão, Pai, obrigado. Senhor, tem uma multidão para comer aí. Aí, em nome do Pai, uau! Na hora que ele cortava o pão, vocês sabem o que quer dizer com o pão fazia assim, ó, crescia o pão. Os discípulos ficaram tudo abismados. Mas como? Ele cortava o pão, aí o pão crescia. Vai lá. Faça a mesma coisa. E a Bíblia diz, pessoal, que 20.000 pessoas comeu dos 5 pão e 2 peixinhos. E sobrou quantos cestos? Quantos cestos? 12. Cheio. Enxergue o Cristo que você anda. Não deixe que a carne, não deixe que o mundo, não deixe que amigo, pessoas seguem você. Não. Ande com Ele. Enxergue o que Ele tem para fazer na tua vida. E Ele vai continuar fazendo na sua vida. Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Aqui em Lucas 24, 35 24, 13, que diz assim: naquele mesmo dia, aqui fala, pessoal, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a ver Jesus foi Maria Madalena. Mas no caminho de Emaús, a Bíblia diz que 2 dos seus discípulos estavam no meio do caminho. E Jesus ia com ele, falando com ele. Está aqui, ó, naquele mesmo dia, 2 estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo.
o que havia acontecido. Então, conversava e discutia. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? E eles pararam com seus rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Aconteceu que Jesus de Nazaré, respondeu ele era um profeta. Ele era um quê? Um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Eles andavam, mas eles não enxergavam. Esses homens viram muitos milagres, pão crescer, peixe se multiplicar, mas eles estavam longe. Eles não conseguiam enxergar. Assim está você aqui. Desce do muro de uma vez. Passe a andar e enxergá-lo. Porque Deus tem muita coisa infinitamente mais para fazer na tua vida. Então pode arrumar desculpas. Se lance Jesus. O que Jesus nos oferece é muito mais, infinito e mais do que esse mundo pode oferecer para você. Esse mundo aí te oferece dor, engano, mentira. Enxergue Ele. Você sabe quando você vai enxergar Jesus? Nas orações, nas madrugadas, orar, botar o joelho no chão e você passar a orar. Senhor, eu quero te enxergar, eu quero te ver, Jesus. Me mostre, Senhor, a tua grandeza, a tua bondade. Senhor, anda comigo, Jesus. Pai, eu estou visitando um lar, eu estou levando lá a tua palavra, eu te enxergo. Aquela família não enxerga, mas eu te enxergo. E eu creio que o Senhor tem poder para mudar a situação daquela família. Busca Deus. Essa aflição na sua alma só vai acabar quando você buscar Deus verdadeiramente. Pastor, eu sei que você está cheio de problema, lutas gigantes, mas não adianta você murmurar. Não adianta você ficar questionando. O outro não quer, vem a você. Ore por ele, busque por ele. Você não vai parar porque o outro não quer vir. Vem a você. Deixa Deus fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus teve que aparecer 40 vezes, Mike. 40 vezes para os discípulos acordar. 40 vezes. Jesus aqui, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Jesus foi caminhando com ele, falando com ele, e eles não enxergavam Jesus, até que eles chegaram em casa. Quando chegaram, eles convidaram Jesus a passar a noite naquele lugar. E na hora do jantar, na hora que Jesus pegou o pão, ele levantou e ele deu graças. Pai, graças eu te dou. Na hora que Jesus faz isso, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles viram que era Jesus. Eles enxergaram. A tua vida espiritual está travada. Pastor, a minha material está bombando. E aí? Caixão tem gaveta? Caixão tem gaveta? Não tem. Não adianta eu ter mansão, não adianta eu ter carrão, não adianta eu ter joia, ser milionário, bilionário, mas a minha vida espiritual está lascada, está ferrada. Com Jesus que vale é o espiritual. É isso que vale. Porque quando você vai aos evangelhos, Jesus fala sempre no Espírito. Você sabe que ele falou para Pilatos? Se o meu reino fosse daqui, o meu pai mandava 12 legiões de anjos e me defenderia. Eu não sou daqui.
Eu vim para isso. Você não é daqui. Ouça! Nós não somos dessa terra. Nós somos ET, viu? Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Foi isso que Jesus estava falando para os discípulos. Você não é daqui. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Coloque isso de uma vez no teu coração. Não se engane com esse mundo. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Vai, manda o Tietê abrir. Vai, manda descer pão do céu. Vai, meu amado, faça a água se transformar em suco de uva. Vai, começa a profetizar. Comece a pregar. Faça valer a palavra do Senhor. Porque a palavra liberta, transforma, cura. A palavra vai levar você além. Aleluia. Que você possa imaginar e compreender. A palavra. Aleluia. A multidão ia atrás de pão. Quando você lê o texto de João capítulo 6, Jeová arrebenta. Lê lá para você ver. Leia para você ver. Está aqui, João capítulo 6, versículo 22. Olha o que Jesus falou aqui. Acontece a mesma coisa hoje, Mike. As pessoas só vêm atrás de cura. Era financeira, tá ok. Vem para cá, você vai ficar rico. Olha o que Jesus fala aqui, no versículo 22. Sobre isso mesmo. João capítulo 6, versículo 22. É isso mesmo. Olha o que ele diz aqui, Jesus. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Então alguns do barco lá de Tiberiades aproximou-se do lugar aonde o povo tinha comido pão, pois o Senhor tinha dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Aí aqui Jesus arrebenta. Jesus vai começar a arrebentar. Versículo 25. Quando encontraram de outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus falou assim: vocês vêm atrás de mim, atrás de comida. Aqui para mim. Vocês vêm atrás de mim porque vocês estão com fome. As pessoas só iam atrás de Jesus, Vitor, quando precisava. Estava com fome? Já tem um açougue lá, tem um açougue. Tem a padaria, resolve. Aí é lá, está aqui, ó. 27. Não trabalhe pela comida, que se entrega mais pela comida, que permanece para a vida eterna. Qual o Filho do Homem lhe dá? Deus, o Pai. Nele colocou nos céus seu selo de aprovação. Você fica atrás de pão. Eu quero dar vida eterna para você. Você fica atrás de pão. O povo só quer pão, pão. Encher o bucho. Quer comer. Porque é ostentar. Sai por aí. Acaba não. Me arruma uma bombeta. Pela... Daqui, Ula. Daqui a bombetinha. Ô, glória.
Aí, mano, beleza? Como é que é? E aí, as minas? Já ligou para as minas? É, mano. É nossa. Não é assim? Ó. E é tudo arrumadinho, viu? Arrumadinho, ó. Põe as camisetinhas. Tem um pastor que eu conheço que ele mete as camisetinhas para mostrar que ele está com os bração. Chega lá, chega assim. Ele faz assim, chega e faz assim. Ele até seca a barriga, faz assim, ó. Queima ele, Jesus. Anda com Jesus e não enxerga. Tem que mostrar para as pessoas. Vai nessa. Vai morrer no brasa, rapaz. Até quando vai ver nesse vacilo aí? Quero ver as pessoas enxergar Jesus em você. Quero ver as pessoas falar igual a Sunamita falou com Eliseu. Esse homem é profeta. Esse homem é profeta. Esse homem é homem de Deus. Esse homem é homem de Deus. Quero ver. As pessoas só querem viver de aparência. É a missionária, é o profeta, é a Joaquina, é o João. Oh, meu Deus, vai nessa. Vai ver a vida do camarada. Vê a vida dele. Vê a vida do camarada. Viu Doeg? Pelo amor de Deus, socorro. Já falei. Já foi. Hein? Vê. Você sabe que quando você vai enxergar o falso profeta, a maior marca do falso profeta é falar que você quer ouvir. A multidão, se quando você lê o texto, o contexto de João capítulo 6, Jesus arrebenta, mas arrebenta mesmo. Vocês são folgados, rapaz. Vocês vão vir aqui atrás de pão, né? Você não quer saber de mim e de meu pai. Eu estou pregando a palavra e você não quer nem saber. Mas Jesus arrebentou. A Bíblia diz aqui no versículo 60 que ele se manda. Está aqui, versículo 60. Cadê? Ouviram isso e muitos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportar? Sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, que ouviram. Jesus lhe disse: isto os escandaliza? Acontecerá. Se vocês viram o Filho do Homem subir para onde ele estava, eu espírito é vida, carne produz nada que se aproveita. As palavras que eu disser são espírito e vida. Jesus falou: segue eles. Segue. Evangelho é coisa séria. O evangelho da cruz é perseguição. O evangelho da cruz é pedrada. O evangelho da cruz é rejeição. O evangelho da cruz, meu amado, aleluia, é perseguição 27 horas. Não fique ouvindo essa balela aí. Ai, é o ano da vitória. Nós vamos esperar. Isso é conversa do anticristo. A Bíblia diz que ele vem. Aleluia. E a Bíblia diz ainda que nós temos que se preparar. E você não juntar tesouro na terra, aonde a traça, aonde o ladrão, aonde corrói, mas antes juntar o seu tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. Você tem que plantar no céu, meu filho. Aqui vai passar, tudo se vai passar, tudo vai passar, mas o que é eterno permanece, Wagner. O que é eterno permanece. O que é eterno permanece. Aleluia. Enxergue Jesus. Bem-aventurado você que Jesus se revelou a você. Jesus se revelou a você. Fala para o teu irmão aí. Jesus se revelou a você. Olha que privilégio nós temos, Aline.
Prevê que nós não estamos tanto em Umbanda. E nós não estamos em espiritismo. Nós não estamos lá no 0 grau. Como é que é? Não está lá no barzinho enchendo a caneca. Nós estamos livres. Ele nos libertou. Então, meu filho, vá se enxergar ali, você vai ver o que vai acontecer. Em nome de Jesus. Para encerrar, a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, do 46. Havia uma multidão, porque Jesus atraía a multidão, mas a multidão só queria comer. A multidão. Havia um cego. Cego. Paula era cego. Cego. E você sabe que o cego, os olhos do cego, o ouvido, né? Está lá. Estava na Jericó antiga, porque tem a Jericó antiga, de uma para a outra. E o cego está lá no meio do caminho. Ele vê o ruído de muita gente. E ele perguntou: que barulho é esse? Alguém falou assim: é Jesus, o profeta, filho da Maria e filho de José o carpinteiro. Aí ele ouviu, ele se colocou de pé, já que ele ainda nasce. Ele se colocou de pé e aquele barulho foi aumentando, porque era uma multidão, era muita gente. Muita gente. Sandra, Cássio, socorro, me ajuda aí. Ele levantou. Quando ele levanta, foi aumentando barulho. E ele falou assim: não, isso aí não é filho da Maria, filho do carpinteiro. Não, calma aí. Na hora que aumentou o barulho, mas ele, não, isso aí já sei quem é. Ele começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém falou assim: cala a boca! E ele grita mais alto. A multidão estava com Jesus, mas não enxergava ele. Olha aqui para mim, crente. A multidão estava, mas não enxergá-lo. O cego enxergava. Olha que coisa de louco. O cego, Aline, estava enxergando. E a multidão não enxergava. E ele gritou: Senhor, filho da mãe, cala a boca! E ele gritava mais alto. Mais alto. Mais alto. Você sabe o que o cego viu? O cego viu o Cristo ressurreto do Apocalipse 19. Aleluia. No meio do caminho Jesus para. E Pedro: vai, Jesus. Tiago: vai, vamos passar por cima de nós. Chama aquele homem. Que homem que está gritando lá atrás? Por quê? É adorador. É adorador. Como é? Vai lá, não entra. Chama ele. Se você for ler o texto, aleluia, Jesus parou. Foi poucas pessoas que Jesus parou. Poucas. E quando você lê, ele esperou a mulher samaritana. Entendeu? Ele queria a casa do capitão de Cafarnaum. Entendeu? Poucas pessoas Jesus parou para ouvir. Chama ele. Chama ele. Aleluia. O cego viu. Quando o cego chegou: Senhor, filho de Davi, você é filho de Davi. Você é que os profetas falaram. Você é que os salmos falaram. Você é que Moisés falou. Você é que falou. Ei, os profetas Amós, Jeremias, Ezequiel, todos falou da vinda dele. E ele já veio, ressuscitou. E ele chamou você pelo teu nome. E tu fica com essa boca fechada em língua de aço, crente. Deus escolheu você. Deus te escolheu, colocou você de pé. Aleluia. Então, mamãe, não fica aí baixando a cabeça pro diabo, não. Deus tem poder. E ele te deu poder. Esse que te deu poder para expulsar demônio, para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Deus, ele te deu o poder. Aleluia.
cai. Alabagaragai. Oh, e a fobia viasteregasteriai. Oh, e a focar em furcarateria. Oh, people, e a puxoigai. Forever. Oh, Jesus. Are foi face abre a caia, foi a fasteregai. Ela badara história candara sergia. Ela foi a poria saia vai. Ela pia foi que sai. É pipo. Ela é poria seregai. Povo meu, ela foi garavasha. Não desanimais. Ela poria estar agafastega vai. Eu fiz uma promessa, Laboria Piastaragastéria, que viria buscar vós, Alabinha Vastaragácia, e eu vou cumprir com a minha palavra, Alaboria Asturicanácia. Quanto entre vocês estão doentes, estão cansados, eu tenho observado, quantos de vós, o vosso adversário foi a mim e pediu para se andar na tua vida, mas eu não deixei, porque você não suportaria, vigiai da cara, porque o vosso adversário está de redor, querendo tragar, querendo destruir a tua vida. Preparai-vos, porque eu estou voltando. Quantos de vós estão dormindo, estão percebido, envolvido com esse mundo? Eu não divido vocês com ninguém. Muitos que estão aqui doentes, desesperados, não sabe o que fazer. Você não consegue se perdoar. Assim diz o Senhor, que Ele está te perdoando. Diz o Senhor assim: vai e não perques mais. Abre a fúria, receba a paz de Deus, receba a paz. Receba a paz de Cristo na sua alma aí. Receba a paz dele. Você não está só. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece a tua dor. Ele sabe das suas limitações. Deus te ajuda. Ele te sustenta. Ele te levanta.